Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de Língua Portuguesa do concurso da Conab 2025 e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Hoje, vamos nos aprofundar no estudo do emprego do sinal indicativo de crase. Compreender as nuances que regem o uso desse acento é essencial para a precisão e a correção da nossa escrita, evitando deslizes comuns em provas de concurso. A essência da crase, a fusão vocálica. O fenômeno da crase ocorre quando há a contração de duas vogais idênticas a, resultando em um único som vocálico, marcado pelo acento grave. As duas ocorrências mais comuns dessa fusão são a preposição a, regida por verbos, nomes ou locuções. O artigo definido feminino singular a ou plural as, que acompanha substantivos femininos. Além disso, a crase também pode ocorrer na contração da preposição a com o a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, esse, aquela, esse, aquilo. Regras fundamentais para o emprego da crase. Vamos detalhar as situações em que o uso da crase é obrigatório, facultativo ou proibido. Crase obrigatória. Diante de palavras femininas que admitem o artigo a e são precedidas por um termo que exige a preposição a. Aqui, a crase resulta da união da preposição a com o artigo definido feminino a, ou as. Exemplo, obedeço à lei. O verbo obedecer rege a preposição a, o substantivo lei é feminino e admite o artigo a. Exemplo, referi-me às alunas. O verbo referir-se rege a preposição a, o substantivo alunas é feminino plural e admite o artigo as. Exemplo, fui à Bahia. O verbo ir no sentido de ir a algum lugar rege a preposição a, o substantivo próprio feminino Bahia admite o artigo a. Observação: nomes de lugar só admitem artigo se o uso for consagrado ou se vierem especificados. Fui a Roma antiga. Dica prática: substitua a palavra feminina por uma masculina. Se surgir a combinação ao, preposição a mais artigo o, ou aos, preposição a mais artigo os, então antes da feminina haverá crase. Obedeço ao regulamento. Logo, à lei. Referi-me aos alunos. Logo, às alunas. Diante dos pronomes demonstrativos aquele, esse, aquela, esse, aquilo quando precedidos por um termo que exige a preposição a. A crase ocorre na fusão da preposição a com o a inicial desses pronomes. Exemplo, dirigi-me àquela senhora. Verbo dirigir-se rege a, aquela, pronome demonstrativo. Exemplo, entreguei os documentos àqueles funcionários. Verbo entregar rege a indiretamente, aqueles, pronome demonstrativo. Exemplo, não me refiro àquilo. Verbo referir-se rege a, aquilo, pronome demonstrativo neutro, mas com a inicial. Em locuções adverbiais femininas de tempo, modo e lugar. Muitas dessas locuções são formadas por palavras femininas e exigem a crase. Tempo, à noite, à tarde, às vezes, às pressas. Modo, à vontade, à moda, à maneira, à força. Lugar, à direita, à esquerda, à distância. Em locuções prepositivas e conjuntivas femininas. Essas locuções também são formadas por palavras femininas e levam crase. Prepositivas, à espera de, à procura de, à custa de. Conjuntivas, à medida que, à proporção que. 2. Crase facultativa. Diante de nomes próprios femininos que admitem artigo. O uso da crase antes de nomes como Maria, Joana, França é facultativo, pois o uso do artigo antes desses nomes não é obrigatório. Exemplo, fui a Roma ou fui a Roma. Exemplo, referi-me a Maria ou referi-me a Maria. Diante do pronome possessivo feminino singular minha, tua, sua, e plurais. A crase é facultativa porque o uso do artigo antes desses pronomes também é opcional. Exemplo, refiro-me a minha amiga ou refiro-me a minha amiga. Após a preposição até quando seguida de palavra feminina. Nesse caso, a preposição até pode ou não absorver o artigo a da palavra feminina. Exemplo, fui até a porta ou fui até a porta. 3. Crase proibida. Antes de palavras masculinas. O artigo definido masculino é o singular, e os, plural, não havendo a fusão com a preposição a. Exemplo, fui a pé. Exemplo, refiro-me a ele. Antes de verbos. Verbos não são precedidos de artigo. Exemplo, começou a chover. Exemplo, estou disposto a ajudar. Antes da maioria dos pronomes, exceto os demonstrativos aquele, esse, aquela, esse,
aquilo. Pronomes pessoais: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, possessivos: meu, teu, seu, no masculino, indefinidos: alguma, nenhuma, interrogativos: qual, quem, e relativos: que, quem, qual, geralmente não vêm precedidos do artigo a. Exemplo: falei a ela. Exemplo: entreguei o livro a seu irmão. Exemplo: não contei a nenhuma pessoa. Exemplo: a qual candidato você se refere? Exemplo: a carta a que me refiro está aqui. Antes de numerais, exceto em indicações de hora. Exemplo: fui a 2 festas. Exceção: às 2 horas. Locução adverbial feminina de tempo. Antes de expressões de tratamento masculinas. Exemplo: dirigi-me a Vossa Senhoria. Quando a preposição a indica futuro. Nesse caso, trata-se apenas da preposição, sem a fusão com o artigo. Exemplo: daqui a 10 dias viajarei. Quando a palavra casa não estiver determinada. Fui a casa. Sentido de para casa. Voltei a casa tarde. Exceção: fui à casa da minha mãe. Determinada por da minha mãe. Quando a palavra terra não estiver determinada. Os marinheiros voltaram à terra. Sentido de chão firme. Exceção: fizemos uma visita à Terra Santa. Determinada por santa. Quando a palavra distância não estiver especificada. Vi o carro à distância. Distância indeterminada. Exceção: avistei-o à distância de 100 metros. Distância especificada. Dominando a crase. O emprego correto da crase exige atenção à regência dos verbos e nomes, ao gênero das palavras e à presença ou ausência de determinantes. A prática constante com exercícios e a análise de frases são as melhores formas de internalizar essas regras e evitar erros em suas redações e provas. Lembrem-se que a crase não é um mero acento, mas sim a representação da fusão de sons importantes para a clareza e a correção da língua portuguesa. Continuem dedicados aos estudos e explorem as nuances desse tema. Na próxima aula, faremos exercícios para consolidar este conhecimento. Até lá!